para o SAC, Serviço de Atendimento ao Conhecimento. Meu nome é Rafaela. Em que posso ajudar? Alô, eu queria saber. Alô, será que vai dar praia ou vai chover? Quem vai me responder sobre a dúvida que eu tinha e que vou ter? Alô, quem é que vai dizer se o sol um dia pode desaparecer? Quem pode me falar se na lua eu consigo respirar? Nossa, que vídeo triste. Mas eu tenho uma dúvida. Acho que eu vou ligar pro site do Reação. Alô? Oi, Mariana, tudo bem? Fala, Luana, tudo bem? Eu vi um vídeo de uma cobra atacando uma mulher na cachoeira. E eu tenho uma dúvida. Por que os cientistas não acabam logo com esse animal tão perigoso? Que bom receber sua pergunta por aqui. E você chegando e mandando uma pergunta que eu tenho certeza que muita gente gostaria de fazer. Por que os cientistas não acabam de vez com esse animal que causa tanto medo pra gente? Você sabe que o medo de cobra é um medo que eu ainda não superei desde a minha infância. Eu me lembro que em 1997 lançaram um filme chamado Anaconda e eu fiquei uma semana sem dormir depois de assistir esse filme. Voltando ao nosso assunto, eu vi que você está muito antenada nas notícias e acabou se deparando com a reportagem sobre o acidente de cobra que aconteceu no dia 30 de agosto. Uma mulher foi picada por uma jararaca enquanto tomava banho em uma cachoeira. As jararacas são o tipo de serpentes que mais causam acidentes no Brasil. E isso acontece porque elas habitam locais bem diferentes, desde locais mais úmidos, como também cerrados, áreas rurais e até as margens das grandes cidades. Normalmente, uma picada de cobra ela pode causar dor, inchaço e manchas roxas. Nesse caso, a mulher atingida, ela teve muita dificuldade para respirar devido ao inchaço que a picada causou na sua mordida no pescoço. Mas, graças ao atendimento rápido e eficaz que ela recebeu, tudo ficou bem. Agora, falando em números, no Brasil ocorrem cerca de 26 mil acidentes com cobras por ano. Desses acidentes, a maior parte são causadas por jararacas, surucucus e cascavéis. Todas elas têm uma característica em comum, que é a fosseta loreal. A fosseta loreal normalmente é confundida com a narina do animal, mas na verdade ela não é não. Ela é uma característica muito importante para a gente distinguir uma cobra peçonhenta e uma não peçonhenta. Inclusive, vale lembrar aqui que os animais peçonhentos e os animais venenosos, eles se distinguem porque apesar dos dois terem algum tipo de veneno, só os animais peçonhentos são capazes de introduzir o veneno na sua presa. Para piorar toda essa situação, existe muita informação errada circulando sobre os cuidados que devemos ter com uma pessoa que é picada por cobra. Existe um mito que diz que se você amarrar uma corda próximo da região atingida, o veneno não vai se espalhar pelo corpo. É um procedimento que eles chamam de torniquete. Na verdade, nesse caso, o torniquete pode fazer com que a região atingida sofra ainda mais efeitos do veneno da cobra. Também tem outro mito que diz que as pessoas devem fazer corte próximo da picada e tem até gente que tenta chupar o veneno com a boca. Nada disso tem efeito, pessoal. O procedimento correto é lavar a região picada com água e sabão. Nada de botar folhas, pó de café, nada disso. Lave com sabão e encaminhe essa pessoa o mais rápido possível para uma unidade de saúde, para que ela possa ser avaliada e tome o antiofídico correto. Aliás, falando em antiofídico, vamos falar mais um pouquinho sobre ele?
O soro antiofídico é o antídoto para o veneno das serpentes. Aqui no Brasil, ele é produzido por 3 instituições. Entre elas está o Instituto Butantan, que fica lá em São Paulo. Inclusive, vale lembrar que além de produzir soro antiofídico e salvar a vida das pessoas que são picadas por cobras, o Instituto também está trabalhando arduamente para produzir a nossa tão esperada, querida e sonhada vacina contra a Covid-19. Mas enfim, voltando ao soro antiofídico, no seu processo de produção, ele depende do próprio veneno da cobra para ser produzido. A retirada do veneno da cobra é um procedimento perigoso e só pode ser realizado por especialistas, beleza? E agora chegou a hora de responder a sua pergunta, Luana. Devemos acabar com as cobras? A resposta é não! Por que não? Não podemos esquecer que as cobras são seres vivos que dividem o meio ambiente com a gente, com nós seres humanos. Agora, se nós seres humanos estamos encontrando com alguma delas em nosso caminho, pode estar acontecendo 2 coisas. A primeira coisa é nós estamos invadindo o espaço que deveria ser delas. A segunda coisa é que elas podem estar ficando sem espaço devido às nossas ações, a ação do homem, a destruição da natureza. Inclusive, algumas espécies de cobra já começaram a desaparecer devido à destruição do seu habitat. Outra coisa muito importante é o tal do equilíbrio ambiental. As cobras, elas são predadores naturais dos roedores, como os ratos. Se as cobras desaparecerem, o número de roedores iam crescer cada vez mais. E esses roedores iam começar a habitar mais e mais espaço no meio ambiente. Esse espaço pode significar a sua casa também. Então, se você quer ter o número desses animais controlados sem ter uma multidão de ratos invadindo a sua casa, respeite as cobras. E eu também não poderia deixar de falar sobre a contribuição das cobras para a produção de remédios. Remédios? É isso mesmo que você ouviu. O veneno de algumas cobras, aliados com a ciência, podem curar pessoas contra doenças. Pesquisas científicas realizadas em laboratórios brasileiros com o veneno de jararaca possibilitaram a produção do remédio captopril, que é o mais utilizado contra a hipertensão arterial. Esse remédio salvou milhares e milhares de pessoas que sofrem dessa doença tão comum na nossa população. Algumas pesquisas científicas com a crotoxina, que é uma substância encontrada no veneno das cascavéis, apontam que ela pode atuar no combate do câncer. Obrigada. Eu espero que você, Luana, e todo mundo que está aqui me ouvindo nesse momento, depois de tudo que eu falei por aqui, entenda que só existe um caminho na relação entre nós e as cobras, que é o caminho do respeito. A maior parte das cobras só ataca quando também sente medo. E existem algumas medidas que também podem diminuir muito as possibilidades de um acidente com picada de cobra. Uma delas é se você for passear numa região de mata ou fazer uma trilha, sempre use sapatos fechados e, se possível, de cano longo. Outra dica legal também é evitar de colocar as mãos em buracos de terra, tocas, ocos de árvore, cupinzeiro. Esses são locais onde as cobras adoram se esconder e elas podem tomar um susto se ver a sua mão e podem acabar atacando.
Ah, e não custa lembrar que matar cobras é um crime ambiental, já que esse animal é um animal silvestre. Se você quiser saber um pouco mais sobre as cobras e as espécies, vá lá no YouTube que tem um canal muito legal chamado Papo de Cobra. Ele é feito por um pesquisador e ele tem muitas informações muito importantes sobre esse animal tão fascinante. Então, galera, eu fico por aqui e lembre-se, se for sair, use máscara. Até o próximo episódio!